Capítulo 7. Feliz o viajante que, depois de um caminho longo e tedioso, com seu frio, lama, sujeira, tilintar de guizos, concertos, querelas, cocheiros, ferreiros e toda espécie de patifes de estrada, vê por fim o telhado amigo com as luzinhas aproximando-se, vê abrirem-se os aposentos familiares, é recebido com ruidosa alegria pela criadagem que corre ao seu encontro, pelo alarido e correria das crianças e por palavras doces e tranquilizadoras, interrompidas por ósculos ardentes, capazes de enxotar da memória todas as lembranças desagradáveis. Feliz é o pai de família, dono de um refúgio assim, mas ai do celibatário. Feliz o escritor que, passando ao largo das personagens enfadonhas, repugnantes, que nos repelem com seu triste realismo, aproxima-se das personagens que mostram a elevada dignidade humana. O escritor que, no grande torvelinho das imagens cotidianas, soube escolher apenas as poucas exceções, que não modificou jamais a elevada afinação de sua lira, jamais desceu dos seus altos cumes até os seus irmãos humildes e apagados, e sem tocar a terra, mergulhou inteiro nas suas imagens tão distantes dela e tão exaltadas. Seu destino feliz é duplamente invejável. Entre esses caracteres superiores ele está como na própria família, ao mesmo tempo que a sua fama ressoa pelo mundo. Ele obscureceu com incenso embriagador os olhos dos homens. Enganou-se com lisonjas maravilhosas, escondendo o que há de triste na vida, mostrando-lhe só o que existe de belo e sublime. Todos o aplaudem e seguem em cortejo seu carro de triunfo. Chamam-no de grande poeta universal, o que paira alto acima de todos os outros gênios, como paira a águia acima das outras aves de alto voo. A simples menção do seu nome já faz vibrar os jovens corações ardentes, lágrimas de emoção brilham em todos os olhos. Ninguém o iguala em seu poder. Ele é um Deus. Mas diversa é a sorte. Outro é o destino do escritor que se atreveu a descortinar tudo aquilo que está diuturnamente diante dos olhos e o que não enxergam os olhos indiferentes, todo o terrível, espantoso limo de mesquinharia que enlameia a nossa vida, toda a profunda, assustadora frieza dos caracteres fragmentados e vulgares que pululam no nosso tantas vezes amargo e tedioso caminho terrestre. O escritor que, com o vigor do seu cinzel impiedoso, ousou expô-los em alto e nítido relevo aos olhos do mundo inteiro. Não são para ele os aplausos populares, não lhe será dado ver as lágrimas de reconhecimento e o entusiasmo unânime das almas por ele comovidas. Ao seu encontro não correrá a jovenzinha de 16 anos, de cabeça virada e coração apaixonado. Não lhe será dado deliciar-se com o doce som da sua própria música. E ele não escapará, por fim, ao juízo contemporâneo, ao hipócrita e insensível julgamento dos seus contemporâneos, que chamarão de baixas e vis as criações por ele amadas, reservar-lhe-ão um recanto desprezível no rol dos escritores culpados de ofender a humanidade, atribuir-lhe-ão os vícios dos heróis por ele pintados, roubar-lhe-ão o coração e a alma e a chama do próprio talento. Pois o juízo contemporâneo não reconhece que são igualmente maravilhosas as lentes que mostram os sóis e as que mostram os movimentos dos ínfimos insetos. Não reconhece o juízo contemporâneo que é necessária muita profundeza de alma para iluminar um quadro tirado da vida desprezada e transformá-lo numa joia de criação. Não reconhece o juízo contemporâneo que o riso elevado e exaltado é digno de figurar ao lado do mais alto movimento lírico e que há todo um abismo entre ele e os trejeitos de um canastrão de feira. Nada disso reconhece o juízo contemporâneo e transforma tudo em reproche e insulto contra o escritor repudiado. Sem companhia, sem resposta, sem compreensão, ficará ele só no meio da estrada. É dura a sua carreira e amarga a sua solidão. E por muito tempo ainda, por força de um maravilhoso poder superior, será meu destino caminhar ao lado dos meus estranhos heróis,
vendo toda a imensa vida que passa, mostrando-a por meio do riso, visível para o mundo todo, e através das lágrimas, para ele invisíveis. E está longe ainda o tempo em que o furioso vendaval da inspiração surgirá de uma fonte mais possante, num terror sagrado, e os homens pressentirão, tomados de tremor emocionado, o grandioso trovejar de outros discursos. Há caminho, há caminho. Desaparece, ruga que vieste anuviar minha fronte. Vai-te, sombra que vieste escurecer o meu semblante. Mergulhemos de uma vez de corpo inteiro na vida, com todo o seu tumulto silencioso e seus guizos, e vejamos o que está fazendo o nosso Chichikov. Chichikov acordou, espreguiçou-se e sentiu que estava bem dormido e descansado. Ficou ainda uns 2 minutos deitado de costas, quando de repente estalou os dedos, lembrando-se de cara radiante de que agora era dono de quase 400 almas. Saltou imediatamente da cama, sem ao menos mirar-se no espelho para ver o próprio rosto, do qual gostava sinceramente, e no qual, ao que parece, a parte que mais lhe agradava era o queixo, pois com muita frequência se gabava dele diante dos amigos, especialmente enquanto fazia barba. Repara só, costumava dizer, alisando-o com a mão. Repara só no meu queixo. É totalmente redondo. Mas desta vez ele não olhou nem para o queixo nem para o rosto, mas calçou sem mais delongas, tal como estava, as botas de marroquim decorado com desenhos multicores, dessas que se vendem muito na cidade de Torjok, graças aos impulsos desleixados do caráter russo, e de camisola esquecendo a sua sisudez e respeitável meia-idade, executou no quarto 2 saltos à escocesa, batendo os calcanhares com bastante agilidade. Logo em seguida, pôs mãos à obra. Aproximou-se do baúzinho e esfregou as mãos com a mesma satisfação com que as esfrega um incorruptível juiz distrital no momento em que ataca o antepasto, e tirou de dentro dele a papelada. Queria terminar tudo logo, sem deixar nada esperando na gaveta. Resolveu redigir ele mesmo os contratos, escrevê-los e copiá-los, para não ter de pagar nada aos escrivães. Conhecia perfeitamente o formulário oficial e começou logo em letras graúdas. Ano de 1800 e tantos, em seguida, proprietário rural fulano, e o resto como se deve. Em 2 horas estava tudo pronto. Quando depois ele olhou para aquelas folhas, para os nomes dos camponeses que, de fato, já tinham sido camponeses, que trabalhavam, aravam, bebiam, carregavam, enganavam os seus amos, ou quem sabe eram simplesmente bons mujiques, um sentimento estranho, incompreensível para ele mesmo, apossou-se dele. Cada um dos papeizinhos parecia ter um caráter próprio, especial, e graças a isso os próprios mujiques mortos adquiriam um caráter particular. Aqueles que haviam pertencido a Korobotchka, quase todos tinham alcunhas e apelidos. A lista de Pliushkin distinguia-se pela economia de estilo. Muitas vezes só estavam marcadas as iniciais dos prenomes e patronímicos, seguidas de 2 pontos. O rol de Sobakevich impressionava pela extraordinária abundância de pormenores, não deixando escapar nenhuma das qualidades do camponês. De um deles dizia, bom carpinteiro, de outro, entende do serviço e não se embriaga. Também estavam meticulosamente anotados o nome do pai e da mãe e o comportamento de ambos. Só ao lado do nome de um certo Fedotov constava, filho de pai desconhecido e da rapariga Capitolina, mas tem boa índole e não é ladrão. Todas essas minúcias davam um certo frescor àquelas listas. Parecia que os mujiques estavam vivos ainda ontem. Após contemplar demoradamente todos aqueles nomes, Chichikov comoveu-se e articulou com um suspiro. Que monte de vós se acumulou aqui, meus queridos! Que será que fazíeis quando vivos, meus amigos? Como era a vossa dura vida? E seus olhos caíram sobre um dos nomes. Era o do nosso já conhecido Piotr Savieliev, não respeita a gamela, que pertencera outrora à proprietária Korobotchka. E novamente ele não resistiu e comentou. Mas que comprido que és, ocupas a linha toda. O que eras tu, mestre artesão? Ou simples mujik? E qual foi a morte que te levou?
Foi no botequim ou foi na estrada que morreste, atropelado por uma carroça desajeitada? Stepan Rolha, de sobriedade exemplar. Aqui está ele, o Rolha, aquele colosso que serviria para soldado da guarda. Deves ter atravessado a pé todos os distritos, de machado à cintura e botas no ombro, comendo 2 copequês de pão e 5 de peixe seco, mas trazias de volta na sacola uma centena de rublos de cada viagem, e quem sabe até alguma nota costurada nos calções de lona ou enfiada na bota. Onde foi que tu acabaste teus dias? Será que, para ganhar mais um pouco, meteste-te debaixo da cúpula de uma igreja ou encarapitaste-te na própria cruz e de lá, falseando o pé no andaime, esborrachaste-te no chão para que um tio Miquei qualquer, passando por ali, coçasse a nuca e comentasse: "Ei, moço, quem mandou meter-te nisso?" E depois, amarrando-se com uma corda, trepasse para o teu lugar? Maxim Vitela, sapateiro. Sapateiro. Bêbado como um sapateiro, diz o provérbio. Eu te conheço, meu velho. Se quiseres, conto a tua história inteira. Foste aprender com um alemão que alimentava os aprendizes todos juntos, curtia-lhes o lombo com a correia por qualquer falta e não os deixava sair para a rua para vadiar. E eras uma maravilha de sapateiro, e o alemão não se cansava de te elogiar, falando com a mulher ou com o camarade. Nota: camarade. Em alemão, no texto, companheiro, camarada. E quando terminou o teu aprendizado, disseste: "Agora vou abrir minha própria oficina, e não serei como o alemão, que se rala por cada copequê, mas ficarei rico da noite para o dia." E então, tendo pago ao teu senhor e proprietário um bom tributo, abriste a tua vendinha com um monte de encomendas e te puseste a trabalhar. Arranjaste não se sabe onde uns couros meio podres a preço de pichincha e ganhaste, é certo, o dobro em cada bota, mas as tuas botas começaram a arrebentar 2 semanas depois e tiveste de ouvir as piores descomposturas. E a tua oficina ficou às moscas, e tu começaste a beber e a cair pelas ruas, resmungando: "É duro viver neste mundo. Um russo não consegue ganhar a vida, tem sempre os alemães para atrapalhá-lo. E que raio de mujica é este? Elisaveta Pardal? Que diabo? É mulher. Como é que ela veio parar aqui? Sobakevich, ladrão, conseguiu tapear-me." Titikov tinha razão, tratava-se de fato de uma mulher. Como ela fora parar ali, não se sabe, mas o seu nome estava inscrito com tanta arte que à primeira vista poder-se-ia tomá-lo por um nome de mujique. Até estava escrito de maneira a aparecer Elisaveto, em vez de Elisaveta. Mas Titikov não aceitou tal coisa e riscou-a no mesmo instante. "Grigori viaja, mas não chega. Que espécie de homens eras tu? Terás sido um cocheiro que, munido de uma troika de cavalos e uma carreta de capota, abandonaste para sempre o lar, tua toca familiar, e te puseste a carregar mercadores pelas feiras? Terás sido na estrada que entregaste a Deus tua alma, ou foste despachado pelos próprios companheiros por causa de alguma rubicunda mulheraça? Ou foi pela mão de algum vagabundo de estrada, tentado pelas tuas luvas de couro e teus 3 cavalinhos atarracados? Ou quem sabe tu mesmo, deitado na enxerga, cismando, ergueste-te e sem mais aquela meteste-te no botequim, e logo depois, de ponta cabeça num buraco do gelo do rio, e adeus. Ei, povinho russo, não gostas de morrer da tua própria morte natural? E vós agora, meus queridinhos, passando o olhar para o papelucho no qual estavam marcadas as almas fugidas de Pliushkin. Vós ainda estáis vivos, mas para que prestais agora? Valeis o mesmo que os mortos, e para onde será que vos carregaram os vossos pés ligeiros? Era ruim a vossa vida com Pliushkin, ou fugistes simplesmente porque vos deu vontade de vagabundear pelos bosques e assaltar os viajantes das estradas? Estareis presos nas cadeias ou aderistes a novos senhores e lavrais a terra para eles? Yeremei Kariakin, Nikita Volokita e seu filho, Anton Volokita. Até os apelidos fazem pensar em bons corredores. Nota: Volokita, adjetivo que significa em russo conquistador, aquele que gosta de correr atrás de saias. Fim da nota. Popov, servo doméstico. Esse deve ser alfabetizado.
Não pegou em faca, porém é ladrão com dignidade. Mas o capitão inspetor apanhou-te sem passaporte e lá estás tu, enfrentando com galhardia o interrogatório policial. A quem pertences? Pergunta o inspetor, mimoseando-te nesta inevitável ocasião com um adjetivo apimentado. A tal e tal proprietário, respondes com desembaraço. Por que estás aqui? Diz o inspetor. O amo deixou-me sair para ganhar o tributo. Respondes sem titubear. Onde está teu passaporte? Com o patrão, o proprietário Pimenov. Chamem o Pimenov. O senhor é o Pimenov? Sou eu. Ele lhe entregou o seu... Não me deu passaporte nenhum. Então por que estás mentindo? Diz o capitão inspetor, acrescentando uma palavrinha forte. Está certo, respondes, muito descarado. Não lhe entreguei o passaporte porque cheguei tarde em casa, mas deixei-o com o sineiro, Antip Prokhorov. Que vem o sineiro? Recebeste o passaporte dele? Não recebi passaporte nenhum dele. Por que mentes de novo? Diz o capitão inspetor, temperando a fala com alguma palavra forte. Onde está teu passaporte? Estava comigo, respondes, muito esperto, mas parece que o deixei cair pelo caminho. E este redingote de soldado, diz o capitão inspetor, pespegando-te outro nome reforçado. Por que o furtaste? E o baú com moedas de cobre do cura, por que o surrupiaste? Nada disso, respondes, sem piscar. O ofício de ladrão não é minha especialidade. Mas então por que o redingote foi encontrado contigo? Como posso saber? De certo alguém o trouxe e deixou comigo. Mas que salafrário, diz o policial, balançando a cabeça, as mãos nos quadris. Vamos, ponham-lhe as grilhetas e cadeia com ele. Pois não, com muito gosto, respondes. E tirando do bolso a tabaqueira, ofereces amavelmente rapé aos dois inválidos que estão colocando os ferros nos teus pés e perguntas-lhes se estão reformados há muito tempo e em que batalhas combateram. E agora vives na cadeia, sossegado, enquanto o teu caso corre em juízo. E ordeno, juiz, transferir-te de Tsarevokokaisk para a cadeia de tal cidade, e o juiz de lá dá outra ordem, transferir-te para algum Vessiegonsk, e tu passas de cárcere para cárcere e dizes, examinando o teu novo habitat, não, a cadeia de Vessiegonsk é mais limpa e é mais espaçosa, e a companhia lá é melhor. Abakum Firov. E tu, o que andas fazendo, meu velho? Por onde andas? Em que lugares? Quem sabe teu destino te levou até o Volga e te apegaste à vida livre, junto com os barqueiros? Aqui Titikov se interrompeu e ficou pensativo. Em que pensava ele? No destino de Abakum Firov? Ou ficara pensativo assim, como fica qualquer russo, de qualquer idade, posição ou posses, quando se põe a cismar sobre uma vida livre e sem peias? E, de fato, onde estaria agora o Firov? Passeia alegre e ruidoso no porto de embarque de trigo, junto com os negociantes. Flores e fitas no chapéu, diverte-se a turba dos barqueiros, despedindo-se das esposas e das amantes, altas, esguias, enfeitadas com fitas e colares. Rondas, cantos e danças, a praça fervilha, enquanto os carregadores, entre gritos, palavrões e incitamentos, transportando nas costas fardos de quase 10 arrobas, despejam ruidosamente ervilhas e trigo nos porões das barcaças, derrubam sacas de aveia e de outros grãos, e por toda a praça se estendem as pilhas, arrumadas como pirâmides, de fardos e sacos, e é formidável o aspecto do enorme arsenal, até que esteja todo descarregado nos bojos profundos dos barcos de transporte, e a frota imensa comece a descer rio abaixo, junto com os gelos da primavera, qual longa fila de gansos. Lá é que trabalhareis de fato, barqueiros do Volga. E juntos, como antes passeastes e vos soltastes, agora atacareis o duro labor e suor, arrastando a correia ao som de uma longa cantiga, imensa como a própria Rússia. Já é meio-dia, disse por fim Titikov, lançando um olhar para o relógio. Que é que estou fazendo aqui, perdendo tempo à toa? Ainda se estivesse cuidando dos negócios, mas não.
Comecei a falar sozinho e ainda por cima caí em devaneio. Ah, que asno que eu sou, realmente. Com essas palavras, ele substituiu o seu traje escocês por um europeu, apertou bem a rechonchuda barriga com a fivela do cinto, borrifou-se com água de colônia, apanhou o gorro quente e, com a papelada debaixo do braço, dirigiu-se para o cartório civil a fim de registrar seus contratos. Apressava-se, não porque receasse chegar atrasado, isso ele não receava, porque o presidente era seu conhecido e poderia prolongar ou encurtar à vontade a audiência, como os Zeus de Homero, que encompridava os dias e mandava noites breves, quando queria pôr fim às desavenças dos seus heróis prediletos ou deixá-los completar suas brigas. Mas era ele mesmo que tinha vontade de encerrar esses negócios o mais depressa possível. Antes disso, tudo lhe parecia intranquilo e incômodo. Sempre lhe passava o pensamento de que as almas, afinal de contas, não eram de todo autênticas e que, em casos assim, o melhor era sacudir logo esse fardo dos ombros. Nem bem sair à rua, ponderando todas essas coisas e arrastando ao mesmo tempo nas costas um urso forrado de lã marrom, quando cruzou, bem na volta do caminho, com outro senhor, também coberto de pele de urso forrada de lã marrom e de gorro quente com orelhas. O cavalheiro soltou um grito de alegria, pois era Manilov. Ambos se abraçaram efusivamente e permaneceram uns 5 minutos nesta posição, no meio da rua. Os beijos de parte a parte foram tão entusiásticos que os dois ficaram o resto do dia com os dentes incisivos doloridos. A alegria do encontro fez com que na cara de Manilov restassem apenas o nariz e a boca, pois os olhos haviam sumido inteiramente. Segurou a mão de Chichikov na sua cerca de 1/4 de hora, esquentando-se até arder. Em termos dos mais finos e delicados, contou-lhe como viera voando, com o fim especial de abraçar o querido Pavel Ivanovitch, e encerrou o discurso com um elogio tal, como quiçá só coubesse dizer a uma donzela que se convida para dançar. Chichikov abriu a boca, ainda sem saber como agradecer, quando de repente Manilov extraiu de sob as suas peles um papel enrolado em canudo e amarrado com uma fitinha rosa e lhe entregou muito destramente com 2 dedos. — O que é isso? — Os mujiquezinhos. — Ah! Imediatamente Chichikov desenrolou o papel, correu os olhos por ele e admirou a beleza e limpeza da escrita. — Como está bem feita! — disse ele. — Nem será preciso copiar. E com uma vinheta em volta. Quem foi que fez esta margem tão artística? — Ah, nem me pergunte, disse Manilov. — Foi o senhor? — Minha mulher. — Ai, meu Deus! Estou até encabulado por ter lhes dado tanto trabalho. — Nada é trabalho quando é para Pavel Ivanovitch. Chichikov agradeceu com uma curvatura. Informado de que este ia para o cartório civil para registrar os contratos, Manilov manifestou sua vontade de acompanhá-lo. A cada elevação de terreno, ou montículo, ou degrau, Manilov sustentava Chichikov pelo braço, quase erguendo-o do chão, acrescentando com um sorriso amável que jamais permitiria que Pavel Ivanovitch machucasse os seus pezinhos. Chichikov, encabulado, não sabia como agradecer, pois percebia que era um tanto pesado. Entre trocas de gentilezas, chegaram finalmente à praça onde ficava o local das audiências, um grande edifício de 3 andares, de pedra, todo branco como cal, decerto para simbolizar a pureza das almas dos funcionários que lá trabalhavam. Os outros prédios da praça não correspondiam em imponência ao edifício de pedra. Eram, a saber, guarita com um soldado de fuzil ao ombro, 2 ou 3 pontos de carros de aluguel e, finalmente, muros compridos com as conhecidas inscrições e desenhos riscados a carvão e a giz. Mas nada se encontrava nessa solitária, ou como se diz entre nós, bonita praça. Nas janelas do 2º e do 3º andares, assomavam as cabeças incorruptíveis dos sacerdotes de Temis e sumiam logo, de certo, graças à entrada do chefe da seção na sala. Nota: Temis, deusa grega da justiça. Sacerdotes de Temis são ironicamente chamados pelo autor os funcionários do cartório. Fim da nota.
Os dois amigos subiram a escada em corrida desabalada, porque Chichikov, procurando evitar o apoio do braço de Manilov, apressava o passo, e Manilov, por seu lado, também estugava o seu, tentando não permitir que Chichikov se fatigasse, razão pela qual ambos estavam bastante esbaforidos quando entraram no escuro corredor. Nem o corredor nem a sala chegaram a impressioná-los pela limpeza. Naquele tempo ainda ninguém se incomodava com isso, e o que sujo estava, sujo permanecia, sem adquirir com isso um aspecto mais agradável. Temes recebia os visitantes à vontade, como estava, de roupão e chinelos. Seria conveniente descrever os escritórios que os nossos heróis tiveram de atravessar, mas o autor alimenta forte timidez em relação a quaisquer repartições públicas. Até quando lhe acontecia ter de passar por elas, mesmo as mais importantes e bem apresentadas, com assoalhos e mesas polidas, tudo fazia para atravessá-las com a máxima rapidez, com os olhos humildemente baixos e fixos no chão, e por isso ignora inteiramente o brilho e a prosperidade de tudo aquilo. Nossos heróis viram muita papelada, papel de rascunho e papel em branco, cabeças inclinadas, nucas roliças, fraques, sobrecasacas de corte provinciano e até mesmo um simples paletó cinza claro que se destacava nitidamente, o qual, de cabeça virada e quase deitada sobre o papel, transcrevia com rapidez e desenvoltura algum protocolo sobre alienação de terras ou penhora de bens, usurpados por algum pacífico proprietário, que terminava seus dias tranquilos às voltas com a justiça e que já criara filhos e netos sob a sua casa. E ouviram trechos de frases breves pronunciadas em voz rouca. Empreste-me, Fedosei Fedosievich, o dossiê do caso número 368. O senhor sempre dá sumiço à tampa do tinteiro público. Às vezes uma voz mais imponente, sem dúvida a de um dos chefes de seção, ressoava em tom de ordem. Toma, copia isto. Senão, mando tirar-te as botas e ficarás aqui sentado 6 dias sem comer. O ruído das penas sobre o papel era grande e dava a impressão de diversas carroças cheias de gravetos atravessando um bosque por cima de um palmo de folhas secas. Chichikov e Manilov dirigiram-se à primeira mesa, onde estavam 2 funcionários ainda jovens, e perguntaram: Por favor, onde fica a seção de contratos? E o que deseja? Perguntaram ambos os funcionários, voltando-se. Preciso entrar com uma petição. Mas o que foi que o senhor comprou? Eu gostaria de saber primeiro onde fica a mesa de contratos. Aqui ou em outro lugar? O senhor precisa explicar primeiro o que comprou e qual foi o preço, e então lhe diremos onde é. Antes, não é possível. Chichikov percebeu logo que os 2 funcionários estavam simplesmente curiosos, como todos os funcionários jovens, e queriam emprestar maior peso e importância a si mesmos e às suas funções. Escutem aqui, meus caros, disse ele. Eu sei muito bem que todos os assuntos de compra e venda, qualquer que seja o preço, se resolvem num só e mesmo lugar. Por isso, peço-lhes que nos indiquem esse lugar. E caso não saibam o que acontece na frente do seu nariz, podemos indagar de outra pessoa. A isso, os 2 funcionários não responderam nada. Apenas um deles apontou com o dedo para um canto da sala, onde um velhote remexia papéis em cima de uma mesa. Chichikov e Manilov esgueiraram-se por entre as mesas e dirigiram-se ao velho, que estava muito atento ao seu trabalho. Com sua licença, disse Chichikov, com uma curvatura. É aqui que se trata de contratos? O velho levantou os olhos e articulou pausadamente. Aqui não se trata de contratos. E onde é, então? Na seção de expedição de contratos. E onde fica a seção de expedição de contratos? Fica com Ivan Antonovich. E onde está Ivan Antonovich? O velho apontou com o dedo para o outro canto da sala. Chichikov e Manilov encaminharam-se em direção a Ivan Antonovich. Ivan Antonovich já relanceara um olhar por cima do ombro e já os examinara de soslaio, mas no mesmo instante aprofundara-se ainda mais atentamente no seu serviço. Com sua licença, disse Chichikov com uma curvatura. É aqui que se trata de contratos?
Ivan Antonovitch parecia não ter ouvido e continuava cada vez mais absorto na papelada, sem responder à pergunta. Logo se via que se tratava de um homem na idade da razão, não de algum mocinho irrequieto e tagarela. Ivan Antonovitch parecia ter bem mais de 40 anos. Tinha uma cabeleira basta e negra, e todo o meio do seu rosto se projetava para a frente e se concentrava no nariz. Em suma, era uma daquelas caras que em sociedade se costuma chamar de focinho de cântaro. — Com sua licença, é aqui a expedição de contratos? — disse Tchitchikov. — É aqui, disse Ivan Antonovitch, virando seu focinho de cântaro e recomeçando a escrever. O meu negócio é o seguinte. Eu comprei de diversos proprietários deste distrito camponeses para levar embora. Já tenho os contratos redigidos, só falta registrá-los. E os vendedores estão presentes? Alguns estão aqui, outros me deram procurações. E o senhor trouxe o requerimento? Trouxe o requerimento, sim. Eu tenho um pouco de pressa. Não seria possível encerrar o assunto hoje mesmo, por exemplo? Não, hoje não é mais possível, disse Ivan Antonovitch. É preciso indagar primeiro e investigar se não há algum impedimento. De resto, no que se refere ao aceleramento do processo, acontece que Ivan Grigorievich, o presidente, é muito meu amigo. Acontece que Ivan Grigorievich não é o único. Existem outros aqui, disse Ivan Antonovitch asperamente. Tchitchikov compreendeu a indireta lançada por Ivan Antonovitch e disse: Os outros também não serão esquecidos. Eu mesmo já fui funcionário público e conheço essas coisas. Vá falar com Ivan Grigorievich, disse Ivan Antonovitch com voz um pouco mais cordial. E ele que dê ordens a quem de direito, que quanto a nós não precisa preocupar-se. Tchitchikov tirou do bolso uma nota que pôs na mesa diante de Ivan Antonovitch, o qual não a percebeu de todo, cobrindo-a distraidamente com um livro. Tchitchikov fez menção de mostrá-la, mas Ivan Antonovitch deu-lhe a entender com um simples movimento da cabeça que não era preciso mostrar nada. Ele vai acompanhá-los até a sala de audiências, disse Ivan Antonovitch com um meneio de cabeça, e um dos oficiantes que se encontrava ali, o que servira a deusa Temis com tanto zelo que estourara os cotovelos de ambas as mangas, cujo forro havia muito que estava à vista, graças ao que fora promovido a encarregado do registro, apresentou-se para servir-lhes de guia, como outrora Virgílio servira a Dante, e levou-os à sala de audiências, onde havia uma única e ampla poltrona, na qual, diante da mesa, atrás de um espelho e de 2 grossos volumes de leis, refestelava-se só como um sol o presidente. Nota. Dante. Na Divina Comédia, ele se imagina conduzido por Virgílio através do inferno e do purgatório. Fim da nota. Diante deste recinto, o novo Virgílio sentiu tamanha veneração que não teve coragem de pôr os pés lá dentro e deu meia volta, mostrando as costas da roupa, tão surrada que parecia uma esteira, com uma pena de galinha grudada nela. Entrando na sala, os recém-chegados perceberam que o presidente não estava só. Diante dele estava Sobakevitch, sentado e completamente oculto pelo espelho. A chegada dos visitantes provocou uma interjeição. A poltrona oficial foi ruidosamente afastada. Sobakevitch também se levantou da cadeira e ficou visível por todos os lados, com as suas mangas compridas. O presidente recebeu Tchitchikov com os braços abertos e na sala de audiência ressoaram os beijos de saudação. Os amigos se informaram sobre os respectivos estados de saúde e revelou-se que ambos sentiam dores na cintura, o que foi logo atribuído à vida sedentária. Aparentemente, o presidente já tinha sido informado sobre a compra por Sobakevitch, porque começou a felicitar o nosso herói, que ficou um tanto perturbado, especialmente vendo que Sobakevitch e Manilov, com os quais fechara negócio em separado, agora se encontravam frente a frente. Contudo, ele agradeceu ao presidente e, dirigindo-se imediatamente a Sobakevitch, perguntou: E a sua saúde, como vai? Não tenho nenhuma queixa, graças a Deus, disse Sobakevitch. E de fato não havia de que se queixar.
Era mais fácil o ferro apanhar um resfriado e tossir que esse homem extraordinariamente bem constituído. O senhor sempre foi famoso pela boa saúde, disse o presidente. E o seu falecido pai também era um homem forte. É verdade, meu pai sozinho enfrentava um urso, disse Sobakevich. Pois quer me parecer, disse o presidente, que o senhor também seria capaz de derrubar um urso se quisesse enfrentá-lo em combate singular. Não, eu não derrubaria um urso, respondeu Sobakevich. O finado era mais forte do que eu, e continuou com um suspiro. Não, os homens já não são o que eram. A minha própria vida mesmo. Que vida é essa? Uma vida assim. Mas o que é que falta em sua vida? O que é que ela tem? Disse o presidente. Nada de bom, disse Sobakevich, balançando a cabeça. Julgue o senhor mesmo, Ivan Grigorievich. Já passei dos 40 e nunca estive doente. Nem ao menos uma dor de garganta, uma espinha, um furúnculo. Nada. Não, isso não é bom. É mau sinal. Qualquer dia desses terei de pagar por isso. E aqui Sobakevich caiu em melancolia. Essa agora, pensaram ao mesmo tempo Titikov e o presidente. Logo do que o homem resolveu queixar-se. Tenho uma carta aqui para o senhor, disse Titikov, tirando do bolso a carta de Pliushkin. De quem? Perguntou o presidente e, abrindo a carta, exclamou. De Pliushkin. Ele ainda está se arrastando por esta vida? Que destino! Era um homem tão inteligente, tão rico. E agora... Um cachorro, disse Sobakevich. Um velhaco. Matou de fome toda a gente dele. Pois não, disse o presidente, tendo lido a carta. Estou pronto a servir de procurador. Quando deseja registrar o contrato? Agora ou mais tarde? Agora, disse Titikov. Eu até queria pedir-lhe que o fizesse ainda hoje, se possível, porque amanhã eu gostaria de deixar a cidade. Eu já trouxe os contratos e a petição. Tudo isso está muito bom, mas tenha paciência. Nós não vamos deixar que o senhor se vá assim tão depressa. Registraremos os contratos hoje mesmo, mas o senhor ainda ficará morando um pouco entre nós. Vou dar as ordens já, disse ele, e abriu a porta para o escritório, repleto de funcionários, que semelhavam abelhas laboriosas espalhadas pelos favos, se é que se podem comparar repartições públicas com favos de mel. Ivan Antonovich está aqui? Está, respondeu uma voz do interior. Mande-o para cá. E logo Ivan Antonovich, focinho de cântaro, apareceu na sala de audiências e inclinou-se respeitosamente. Ivan Antonovich, faça o favor de pegar todos esses contratos e não se esqueça, Ivan Grigorievich, interveio Sobakevich. Precisaremos de testemunhas, pelo menos 2 de cada parte. Mande chamar agora mesmo o procurador. Ele é um desocupado e com certeza está em casa sem fazer nada. Quem faz tudo por ele é o escrivão Zolotuka, o maior papa-gorjetas do mundo. Também o inspetor do serviço médico é outro desocupado que deve estar em casa, se é que não saiu para jogar baralho. E aqui por perto há uma porção de outros. Pode chamar quem estiver mais próximo. Trukachevsky, Begushkin, todos eles sobrecarregam a terra com seu peso inútil. Justamente, disse o presidente, e na mesma hora despachou um servente para buscá-los a todos. Tenho mais uma coisa para pedir-lhe, disse Titikov. Faça-me a gentileza de mandar buscar o procurador de uma proprietária com a qual também fiz um negócio, o filho do padre Kirilo. Ele trabalha aqui mesmo, nessa repartição. Pois não, vamos mandar chamá-lo também, disse o presidente. Tudo será feito, e peço-lhe que não dê nada aos funcionários. Os meus amigos não precisam pagar. E dizendo isso, deu em seguida uma ordem a Ivan Antonovich, da qual este obviamente não gostou. Os contratos pareceram causar boa impressão ao presidente, especialmente quando viu que as compras todas somavam quase 100.000 rublos. Durante vários minutos ele fitou Titikov nos olhos com expressão de grande satisfação. E por fim falou. Então é assim. Fez a aquisição, Pavel Ivanovich? Fiz a aquisição, respondeu Titikov. Pois fez muito bem mesmo. Realmente, também acho que não poderia ter feito coisa melhor. Digam o que disserem, mas a meta de um homem não está definida,
enquanto não pisa definitivamente e com o pé firme em base sólida, em vez de em alguma leviana quimera da mocidade. E aqui, muito a propósito, ele fez uma diatribe contra o liberalismo de todos os jovens, e com toda a razão. Notava-se, porém, nas suas palavras algo de pouco convincente, como se ele estivesse ao mesmo tempo dizendo para si mesmo: "Ai, mentes, meu velho, e como mentes." Ele até evitou encontrar os olhos de Sobakevich e Manilov, com medo de ler alguma coisa nos seus rostos, mas o seu receio era infundado. O rosto de Sobakevich nem se mexeu, enquanto Manilov, encantado com a frase, só podia balançar a cabeça com aprovação, na atitude de um amante do bel canto, quando a cantora, superando o próprio violino, acaba de piar uma nota tão aguda que nenhuma garganta de pássaro conseguiria igualar. "Mas por que o senhor não conta ao Ivan Grigorievich?" retrucou Sobakevich. "O que foi exatamente que o senhor adquiriu? E o senhor, Ivan Grigorievich, por que não pergunta que espécie de aquisição ele fez? Uma gente tão boa, ouro puro. Eu até lhe vendi o construtor de carruagens, o Mikheyev." "Não me diga. Vendeu até o Mikheyev?" disse o presidente. "Eu conheço o Mikheyev. Um mestre artesão de mão cheia. Reformou a minha sede. Mas espere um momento. Como é isso? O senhor não me havia dito que ele tinha morrido?" "Quem? O Mikheyev? Morto?" disse Sobakevich, imperturbável. "Foi o irmão dele que morreu, mas ele está mais vivo do que nunca e cada vez mais forte. Outro dia construiu uma carruagem tão perfeita que nem em Moscou conseguem fazer igual. De fato, ele deveria trabalhar só para Sua Majestade." "Sim, Mikheyev é um grande artífice", disse o presidente. "E até me espanta que o senhor tenha decidido desfazer-se dele." "Ah, e não foi só o Mikheyev, sabe? Foi também Stepan Rolha, o carpinteiro, Milutkin, o oleiro, Telianatkov, o sapateiro. Foram todos eles. Vendi todos." E quando o presidente perguntou por que os tinha vendido, já que eram homens indispensáveis para a casa e mestres artesãos, Sobakevich respondeu com um gesto de desânimo. "Ah, foi à toa. Uma veneta que me deu." "Está aí", disse comigo. "Vou vender e pronto." E vendi mesmo, à toa. Após o que deixou pender a cabeça, como se estivesse muito arrependido por ter fechado aquele negócio, e acrescentou: "Estou aqui, um homem de cabelos brancos, mas até agora ainda não criei juízo." "Mas com licença, Pavel Ivanovich", disse o presidente. "Como é que o senhor compra camponeses sem terra? Será para transferência e colonização a Lures?" "É para colonização mesmo." "Bem, se é para colonização, explica-se. E para que lugar?" "Para o lugar... para o distrito de Kherson." "Oh, as terras lá são excelentes", disse o presidente, e referiu-se muito elogiosamente ao desenvolvimento das pastagens de lá. "E o senhor tem terras em quantidade suficiente ali?" "Bastantes. Há suficientes para ocupar os camponeses que comprei." "Tem rio ou lagoa?" "Rio. Aliás, existe uma lagoa também." Dizendo isso, Tchitchikov relanceou uma olhadela para Sobakevich, e, embora Sobakevich continuasse imóvel como dantes, pareceu-lhe ler nas linhas do seu rosto. "Ai, como mentes! Duvido que exista esse rio, ou a lagoa, e mesmo a tal da terra." No decorrer da conversa começaram a chegar, pouco a pouco, as testemunhas. O já nosso conhecido procurador Pisca-Pisca, o inspetor do Serviço de Saúde Trukachevsky, Begushkin e os outros, aqueles que, no dizer de Sobakevich, sobrecarregavam a terra com seu peso inútil. Muitos deles eram totalmente desconhecidos para Tchitchikov, e os que faltavam, inclusive alguns supérfluos, foram convocados ali mesmo, de entre os funcionários. Trouxeram mesmo não só o filho do padre, como até o próprio padre Kirilo. Cada uma das testemunhas se registrou com todos os seus títulos e cargos, à sua própria maneira. Um com escrita redonda, outro com letra oblíqua, outro quase de cabeça para baixo, desenhando umas letras até então nunca vistas no alfabeto russo. Nosso conhecido Ivan Antonovich despachou tudo com muita destreza. Os contratos foram registrados, carimbados, lançados no livro e onde mais de direito,
com o recolhimento da taxa de 0,5%, e quanto à publicação no relatório, Titikov teve de pagar uma verdadeira ninharia. O próprio presidente ordenou que se cobrasse dele só metade do imposto. A outra metade, não se sabe como, foi lançada na conta de outro solicitante. E agora, disse o presidente, quando tudo estava terminado, só falta comemorar a boa compra. Estou mais do que pronto, disse Titikov. Depende de o senhor marcar a hora. Seria até pecado de minha parte não fazer saltar 2 ou 3 rolhas de espumante para tão agradável companhia. Não, o senhor não compreendeu. O espumante somos nós que oferecemos, disse o presidente. É a nossa obrigação, nosso dever. O senhor é nosso hóspede. Somos nós que o recebemos. Sabem de uma coisa, cavalheiros? Façamos o seguinte. Vamos, todos em bloco, à casa do chefe de polícia. Ele é um verdadeiro mágico. Basta que dê uma só piscadela ao passar pelo mercado de peixe ou pelo porão de bebidas e teremos garantido um verdadeiro banquete. E podemos aproveitar a ocasião para uma partidinha de whist. Um convite desse ninguém recusa. A simples menção de peixe despertou um forte apetite nas testemunhas. No mesmo instante, todos lançaram mão dos bonés e dos gorros e deu-se por terminada a audiência. Quando atravessavam o salão do escritório, Ivan Antonovitch Focinho de Cântaro, aproveitando uma respeitosa curvatura, sussurrou para Titikov. O senhor comprou 100.000 rublos de camponeses, mas só me deu uma reles notinha branca pelos meus serviços. Também, que espécie de camponeses, ora essa? Respondeu-lhe Titikov, também cochichando. Uma gente inferior, de péssima qualidade, não vale nem metade do preço. Ivan Antonovitch compreendeu que o visitante era homem de caráter firme e que não lhe daria mais nada. E quanto foi que o senhor pagou ao Pliushkin por alma? Sussurrou-lhe Sobakevitch no outro ouvido. E o senhor? Por que foi que incluiu Pardal na lista? Retrucou-lhe Titikov em troca. Que Pardal? Disse Sobakevitch. A mulher, a camponesa. Elisaveta Pardal, com o A final do nome disfarçado em O. Eu não incluí Pardal nenhum, disse Sobakevitch e reuniu-se aos outros convidados. Finalmente o grupo todo chegou à casa do chefe de polícia. O chefe de polícia era de fato um mágico. Assim que ouviu do que se tratava, no mesmo instante chamou um ordenança, rapaz despachado de botas de verniz, e sussurrou-lhe ao ouvido, ao que parece, não mais do que 2 palavras, acrescentando apenas "Entendeste?" E logo depois, na outra sala, enquanto os convidados se entretinham no whist, surgiam sobre a mesa esturjões inteiros e em postas, salmão, caviar preto e vermelho, arenques, filés de esturjão defumado, línguas de fumeiro, queijos diversos, tudo isso da parte do mercado de peixe. Depois apareceram acréscimos da parte do dono da casa, da sua própria cozinha. Um pastelão de peixe, com a cabeça e tudo, no qual entravam as cartilagens e a carne de um esturjão de 9 arrobas, outro pastelão de cogumelos, frituras, bolinhos de coalhada, pasteizinhos. O chefe de polícia era uma espécie de pai e benfeitor na cidade. Entre os concidadãos sentia-se inteiramente em família e nas vendas e mercados servia-se como na despensa de sua própria casa. Pode-se dizer que ele era o homem certo no lugar certo e atingira a perfeição no exercício das suas funções. Era até difícil dizer se ele fora feito para aquele cargo ou se o cargo fora feito para ele. Cumpria os seus deveres com tanta sabedoria que auferia o dobro de lucros em comparação com os seus predecessores e, no entanto, granjeara o afeto de toda a cidade. Em especial, queriam-lhe bem os negociantes, justamente porque não era orgulhoso, sempre aceitava ser padrinho dos seus filhos e, muito embora os escorchasse bem de quando em quando, fazia-o com jeito e habilidade, dava-lhes palmadinhas nos ombros, ria com eles, oferecia-lhes chá, prometia ir à casa deles jogar damas, perguntava-lhes pelos negócios e por tudo o mais.
Se ficava sabendo que um rebento estava doente, aconselhava um remédio. Em suma, um amigão. Quando saía de carro para cuidar da ordem na cidade, não deixava de dizer uma palavrinha amável a uns e a outros. Como é, Kate? Precisamos terminar aquele joguinho. É, sim, respondia o outro, tirando o gorro. Precisamos. Ah, meu caro Ilya Paramonich, precisas dar uma chegada à minha casa para ver meu trotador. Pode apostar com o teu. Trata de atrelá-lo para uma corrida. Veremos quem ganha. O mercador, que era louco por trotadores, ficava todo sorridente e, afagando a barba, respondia com muito gosto. Veremos, Alexei Ivanovich. Até os botequineiros todos, nessa hora, tirando os gorros respeitosamente, entreolhavam-se com satisfação, como querendo dizer: que bom homem é o Alexei Ivanovich! Numa palavra, ele conquistara inteira popularidade, e a opinião dos comerciantes era que Alexei Ivanovich leva o seu quinhão, mas em troca não te deixa na mão. Percebendo que a comida estava servida, o chefe de polícia sugeriu aos visitantes que terminassem o jogo depois do almoço, e todos se dirigiram para aquele aposento do qual emanavam os odores que já havia algum tempo faziam cócegas nas ventas dos convidados, e para o interior do qual Sobakevich já lançara diversos olhares pela porta, marcando de longe um esturjão especial numa grande travessa separada. Os convivas, tendo entornado cada um o seu cálice de vodka cor de oliva escura, dessa cor que só existe nas pedras transparentes da Sibéria, das quais se cortam carimbos na Rússia, avançaram para a mesa de garfo em punho, atacando-a por todos os lados e começando a revelar, como se diz, cada um o seu caráter e as suas inclinações, carregando um sobre o caviar, outro sobre o salmão, outro sobre o queijo. Sobakevich, sem dar a mínima atenção a todas essas miudezas, acomodou-se ao lado do enorme esturjão, e enquanto os outros bebiam, conversavam e comiam, ele, no decorrer de pouco mais de um quarto de hora, deu cabo do peixe inteiro, de sorte que, quando o chefe de polícia se lembrou dele, e dizendo: "E o que achais, cavalheiros, desta obra-prima da natureza?", ia aproximar-se dele com o garfo, junto com os outros, viu que da obra-prima da natureza só restava o rabo. E Sobakevich, fingindo que não tinha nada com aquilo, já estava diante de uma travessa afastada, cutucando com o garfo um peixinho seco, dos pequenos. Tendo liquidado o esturjão, Sobakevich acomodou-se numa poltrona e já não comeu nem bebeu mais, refestelado, a piscar as pálpebras pesadas. O chefe de polícia, ao que parece, não gostava de economizar vinho. Os brindes não tinham fim. O primeiro brinde foi bebido, como o leitor talvez já tenha adivinhado, à saúde do novo Pomietchik de Kherson. Depois outro, ao bem-estar dos seus camponeses e sua feliz transferência. Depois à saúde de sua futura esposa, uma beldade, o que arrancou um sorriso agradável dos lábios do nosso herói. Os convivas o rodearam por todos os lados e começaram a instar com ele para que permanecesse na cidade pelo menos 2 semanas mais. Não, Pavel Ivanovich, tenha paciência. Isto é como esfriar a isbá à toa. Pisa na soleira e já de volta. Não, o senhor tem de passar algum tempo conosco. Olhe, vamos até casá-lo. Não é verdade, Ivan Grigorievich, que vamos casá-lo? É verdade. Vamos casá-lo, ecoou o presidente. O senhor pode espernear à vontade, pode fincar pés e mãos, mas nós vamos casá-lo. Não, velhinho, já que veio cair aqui, não reclame agora. Nós aqui não gostamos de brincadeiras. Ora, para que espernear, fincar pés e mãos? Disse Titikov sorrindo. O casamento não é coisa assim, para tanto. O que falta é a noiva. Acharemos a noiva, como não? Teremos tudo. Tudo o que o senhor quiser será arranjado. Bem, se for assim... Bravo! Ele fica! Gritaram todos. Viva! Hurra! Viva Pavel Ivanovich! Viva! E todos se acercaram dele com as taças nas mãos para batê-las em brinde. Titikov chocou taças com todos.
Não, mais, diziam aqueles que eram mais entusiasmados e novamente fizeram um tim-tim. Depois meteram-se a brindar pela terceira vez e pela terceira vez chocaram-se as taças. E em pouco tempo todos ficaram extraordinariamente alegres. O presidente, que era um homem muito amável quando estava alegre, abraçou Titikov muitas vezes, repetindo em transportes cordiais: minha alma querida, meu coraçãozinho. E até estalando os dedos, começou a dançar em volta dele, cantarolando o conhecido refrão: tu, mujik de Kamarinsky. Depois do champanha, abriram um vinho da Hungria, que aumentou ainda mais a alegria e a animação do grupo. O uísque foi relegado ao esquecimento. Discutia-se, gritava-se, falava-se de tudo. De política, até de assuntos militares. Alguns externavam opiniões liberais pelas quais em outra ocasião teriam surrado os próprios filhos. Resolveram ali mesmo uma chusma de problemas dos mais complexos. Titikov nunca se sentira com tão boa disposição. Já se imaginava um verdadeiro proprietário rural de Kherson. Falava de toda sorte de melhoramentos, de colheitas triplas, da felicidade e bem-aventurança de suas almas, e começou a recitar para Sobakevich os versos da carta de Werner para Carlota, em resposta aos quais o outro só respondia piscando os olhos pesados, refestelado na poltrona, porque o esturjão consumido o induzia fortemente ao sono. Nota: Carlota. Werner para Carlota. Personagens do romance em forma de cartas. Sofrimentos do jovem Werner, escrito por Goethe em 1774. Fim da nota. Titikov percebeu afinal que estava começando a soltar-se demais. Pediu condução e aproveitou-se da carruagem do procurador. O cocheiro do procurador, como se viu pelo caminho, era um rapaz experiente, porque guiava os cavalos com uma só mão, enquanto com a outra atrás das costas sustentava o ilustre passageiro. Desta maneira, na sede do procurador, Titikov chegou à sua hospedaria, onde por muito tempo ainda sua língua ficou balbuciando toda sorte de bobagens. Uma noiva loura e rosada, de covinha na face direita, aldeias de Kherson, capitais. Ele chegou até a dar algumas ordens a Selifan, que reunisse todos os camponeses recém-transferidos para fazer uma chamada nominal, cabeça por cabeça. Selifan ficou escutando calado durante muito tempo, depois saiu do quarto e disse a Petrushka: vai despir o patrão. Petrushka pôs-se a tirar-lhe as botas e quase que arrasta ao chão o amo junto com elas. Mas, por fim, as botas foram descalçadas. O patrão despiu-se, como é devido, e depois de rolar algum tempo na cama, a qual rangia impiedosamente, acabou por adormecer como um autêntico proprietário rural de Kherson. Enquanto isso, Petrushka levou para o corredor suas calças e o fraque cor de framboesa com milho, que estendeu num cabide de madeira e no qual se pôs a bater com um rélio e uma escova, enchendo de pó o corredor inteiro. Quando já ia guardá-los, espiou para baixo pela galeria e viu Selifan, que voltava da estrebaria. Seus olhos se encontraram e os dois se estenderam pelo faro. O patrão caiu num sono de pedra. Podemos aproveitar e dar uma voltinha. No mesmo instante, tendo levado para o quarto as calças e o fraque, Petrushka desceu a escada e os dois saíram juntos, sem fazer qualquer comentário sobre a meta da excursão e conversando pelo caminho sobre coisas de todo alheias. O passeio não foi longo. Na realidade, o que fizeram foi só atravessar a rua até a casa que ficava em frente à hospedaria e passar por uma porta de vidro baixa e enfumaçada que se abria para uma espécie de porão, onde já estavam reunidos em volta de mesas de madeira homens de todos os tipos, barbudos e barbeados, de samarra em cima da pele e em mangas de camisa, e alguns até de redingote de lã. Precisamente o que Petrushka e Selifan foram fazer lá, só Deus sabe, mas o fato é que os dois emergiram 1 hora mais tarde, de braços dados, observando um silêncio absoluto, cheios de atenções recíprocas e guardando-se mutuamente contra toda a sorte de ângulos e obstáculos. De mãos dadas, sem se soltarem, os dois levaram todo 1/4 de hora galgando a escada. Por fim, conseguiram vencê-la e chegaram ao topo.
Petrushka permaneceu cerca de meia hora parado diante de sua cama baixinha, calculando como se deitar mais decentemente, e por fim deitou-se atravessado, com os pés apoiados no chão. Serifã também se esparramou na mesma cama, com a cabeça acomodada na barriga de Petrushka, esquecido de que não era ali que ele devia estar dormindo, mas quiçá no dormitório da criadagem, senão na própria estrebaria, junto dos cavalos. Ambos adormeceram no mesmo instante, entoando um coro de roncos de um vigor inaudito, ao qual o seu amo do quarto vizinho respondia com um delicado silvo nasal. Logo depois deles, tudo sossegou na hospedaria e um sono pesado envolveu a estalagem. Uma única janela ainda permanecia iluminada, a do quarto ocupado por um tenente de Riazan, evidentemente grande apreciador de botas, pois já havia encomendado 4 pares e estava continuamente experimentando o quinto. Várias vezes ele já se aproximara da cama a fim de tirá-las e deitar-se, mas não conseguia decidir-se a descalçá-las. As botas estavam realmente bem feitas e por muito tempo ele ficou ainda ali, levantando a perna e examinando o tacão feito com arte e as 1000 maravilhas.